Os irmãos estão presentes aqui. E nós vamos ler a palavra de Deus. Tenho o costume de pedir para a gente se colocar em pé neste momento, só apenas o primeiro versículo. Minha tradução está um pouco diferente daquela ali, mas a palavra de Deus diz assim, Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta faz com que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Os irmãos podem tomar assento. Muito obrigado. Irmãos, eu coloquei um título nesse tema, nessa mensagem. E o título é esse: qual a fragrância da sua adoração, da nossa adoração? Quando nós lemos esse versículo, nós vemos que é do sábio Salomão, e ele traz uma reflexão sobre algo que pode estragar a nossa adoração a Deus. Vamos colocar assim que nós somos esse vaso de unguento. O que era um vaso de unguento? Antigamente, para eles prepararem um perfume, não é como os dias de hoje, que é bem mais rápido a técnica, mas eles colocavam algumas especiarias, algumas flores e tantas coisas que exalavam cheiro. E eles ficavam curtindo por um bom período, até que o perfume ficasse pronto. E geralmente o perfume, ele demorava muito tempo para ficar pronto. Só que, se acontecesse algo como uma simples mosca, tem outras traduções na linguagem de hoje, fala que as moscas, mais de uma mosca, pousasse naquele unguento, o que acontecia? Em vez de exalar o bom perfume, exalava mau cheiro. Aquele cheiro não era agradável. E eu fiquei pensando comigo, e Deus falando comigo mesmo, falou assim: o que pode estragar a tua adoração? O que pode impedir a tua adoração? Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos como vaso. Nós somos vasos de barro e nós temos dentro de nós algo muito importante. O valor não está em nós, o valor está naquilo que nós carregamos. O apóstolo Paulo fala que nós somos vasos de barro para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Porque a palavra de Deus diz que os anjos, eles queriam fazer a obra. Só que os anjos, eles são subordinados à ordem de Deus, e eles obedecem a Deus, geralmente, para entregar algo, fazer algo em nosso favor. Então nós somos recipientes. Nós somos vasos na mão de Deus. Nós somos como esse vaso que continha algo precioso, algo de valor. Aí você pode se perguntar, mas o que tem de mim em valor? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos a mensagem da reconciliação dentro de nós. Nós temos a mensagem da cruz dentro de nós. Então nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer um diante dos olhos de Deus. Porque nós carregamos algo que é mais importante do que nós mesmos. Nós carregamos algo que é mais importante do que tudo, que é a presença de Deus. E essa presença de Deus, irmãos, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser
cuidada todos os dias e precisa exalar de nós, das nossas atitudes, um bom perfume. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo dizendo, obrigado, irmão. O apóstolo Paulo dizendo que nós somos como o bom perfume de Cristo. E aonde a gente chega, Deus espera que nós exalemos o seu conhecimento, o seu poder. A fragrância das nossas atitudes, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, tem que cheirar a Deus, tem que cheirar a Cristo. Porque, irmãos, de certa forma, a palavra de Deus diz que Deus, Ele cheira a adoração, Ele cheira a oferta. Quando Deus enviou o dilúvio, e a terra foi engolida pelas águas, depois que a terra minguou, Noé ofereceu um sacrifício de adoração a Deus. Ele pegou alguns animais e ofereceu, e foi queimado aquele holocausto, e a palavra de Deus diz que Deus cheirou aquilo e foi agradável às narinas de Deus. Irmãos, toda vez que a gente vê na Bíblia, você falar assim, os olhos do Senhor, o nariz de Deus, como Ele cheirou, as mãos de Deus, isso se chama antropoformismo, é a gente dar forma humana em Deus. Mas Deus, Ele é Espírito. Deus é Espírito e precisamos que nós adoremos Ele em Espírito e em verdade. Irmãos, se a palavra de Deus diz que nós somos esse bom perfume de Cristo, esse perfume agradável, nós somos a oferta. Nós somos a oferta agora. Nós precisamos sempre estar ofertando a nossa vida em Deus. Romanos 12, no capítulo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos sacrifício vivo. Nós não morremos num altar para agradar a Deus, a não ser a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos. Aí nós morremos todos os dias, mas nós somos esse sacrifício que sobe diante de Deus. Irmãos, e quando nós olhamos para esse versículo que eu li, nós vemos que algumas atitudes podem atrapalhar o bom cheiro de Cristo na nossa vida. Algumas coisas que de repente a gente pratica pode exalar um mau cheiro. Você é um unguento valioso. Você tem um perfume que você carrega, que é o bom perfume de Cristo. Mas a minha pergunta é para mim, porque a palavra, irmãos, ela sempre fala para o pregador primeiro, sabe? A palavra é uma espada de dois gumes. Ela corta aquele que está falando com aquele que está ouvindo. E eu faço esse questionamento para mim também. Será que existe alguma mosca, algumas moças querendo voar no teu unguento, na tua adoração, querendo pousar, e pousando ela vai causar aquele mau cheiro? Irmãos, e o interessante aqui é que ele compara isso também com a sabedoria. Às vezes a pessoa é muito sábia, muito inteligente, mas alguma atitude dela na insensatez, ou alguma atitude dela sem sabedoria, ela perde todo o valor da sua inteligência naquele momento. Irmãos, se aquela pequena mosca, ela estragou o azeite inteiro. Tem outras traduções, diz que ele ficou inútil. Não servia mais para perfumar, não servia mais para a sua função. Irmãos, e ser cristão é uma coisa muito séria. É muito sério. Porque a palavra de Deus diz, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para que serve? Para ser jogado e ser pisado pelos homens. Ou seja, se nós deixarmos de fazer a diferença,
se nós deixarmos de evangelizar, se nós deixarmos de fazer aquilo que Deus nos chamou, a gente se torna sem sabor e insípido. E o nosso perfume, em vez de subir em adoração a Deus, ele pode estar começando a cheirar mal. De repente, irmãos, eu não estou falando aqui que você está pecando, que eu estou pecando, mas estou dizendo assim que coisas pequenas do dia a dia, coisas que a gente deveria fazer e não fazemos. A palavra de Deus diz assim, que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, ele está pecando a mesma coisa. Às vezes, irmãos, nós não adoramos a Deus, às vezes a gente não tem uma vida de oração como deveria ter, às vezes a gente não busca aquela comunhão com Deus, às vezes a gente abandona o hábito de ler a Bíblia, às vezes a gente abandona o hábito de estar louvando a Deus, ouvindo louvores, às vezes a gente abandona coisas simples, às vezes a gente abandona, talvez, o convívio familiar, às vezes a gente vai deixando as moscas começarem a voar no nosso unguento. E de repente, se ela cair, ela começa a apodrecer. Irmãos, nós sabemos que uma mosquinha, se você esqueceu o feijão, né? Você esqueceu o feijão aberto ali, às vezes vem uma mosquinha ali, ela posa lá dentro do feijão, e ela deixa a marquinha dela ali, né? E se você tem que jogar o feijão inteiro fora, porque não dá para comer, né? Por mais que foi pequeno, né? A contaminação dela, mas estragou. E coisas pequenas, irmãos, coisas pequenas, elas também, com o tempo, elas se tornam grandes. E ela, por muitas vezes, pode nos distanciar da verdadeira adoração. E Deus, Ele traz essa reflexão para nós. Irmãos, e esse segundo tópico aqui, eu queria trazer assim um pensamento. Quais moscas estão causando mau cheiro na sua adoração, na nossa adoração? Primeira coisa, irmãos, se a nossa adoração não for verdadeira, ela já é uma mosca que está posando. Porque a palavra de Deus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem o seu nome, adorem o Senhor em espírito e em verdade. Isso Jesus falou para a mulher samaritana, que não importava o lugar da adoração, mas importava sim o coração. Se você está lavando uma louça, as irmãs, ou estão limpando a casa, os irmãos estão lá no trabalho, no dia a dia, mas de repente você começa a adoração a Deus, não importa o lugar, importa a verdade que existe naquela adoração. Então a primeira coisa que talvez impeça a nossa adoração é não chegar diante de Deus com verdade. Com verdade. Cada um tem a sua verdade, é muito particular, irmãos, a gente falar assim, da adoração de cada um. Eu não conheço a vida de vocês, vocês não conhecem a minha vida, mas assim, para que eu não seja aqui um acusador, um julgador, mas sim alguém que venha trazer a palavra de Deus, eu me pauto nos versículos que falam da palavra de Deus. Mas outra coisa também, que pode ser uma mosca na nossa adoração, é a hipocrisia. Jesus advertiu alguns e disse assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão ensinam ensinamentos de homens. Irmãos, a adoração é uma coisa tão particular, que por mais que a gente tenha os dogmas da igreja, eu acho maravilhosos os dogmas da igreja aqui, né? Os ensinamentos são maravilhosos, mas quando se fala de vida de adoração e vida de comunhão, é mais do que vir à casa do Senhor, é mais do que frequentar os cultos, é mais do que isso, é uma vida totalmente voltada para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. É uma vida de comunhão no trabalho, em todos os lugares. É uma vida que resplandeça a luz de Cristo em todos os lugares. Aonde o cristão chega, irmãos, a fragrância de Cristo chega junto. Aonde o cristão pisa, a fragrância de Cristo chega junto.
E nós precisamos entender quando nós estamos sendo mecânicos ou estamos sendo verdadeiros. A palavra de Deus diz, o profeta Joel, ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor. Joel estava dizendo assim que não bastava apenas eles rasgarem as vestes, que era um sinal de humilhação. Eles rasgavam as vestes, colocavam uma roupa de pano de saco, jogavam cinza na cabeça e começavam a se humilhar diante de Deus exteriormente. Mas Joel olhou para tudo aquilo e Deus falou com ele, falou assim: não, aquilo ali não é uma verdade. Eles não estão rasgando o coração de verdade. Irmãos, porque quando a gente rasga o coração, quando a gente busca a Deus com intensidade, quando a gente busca a Deus com verdade, o céu se move, as coisas acontecem, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo vem e Ele nos enche de uma glória, de uma presença muito maravilhosa. Não deixe nenhuma mosca tirar a sua adoração, não deixe nada. Eu não sei o que pode ser, mas o Espírito Santo pode falar para você o que é. E nós precisamos estar adorando a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz também que uma coisa que impede a adoração é o excesso de vanglória. Filipenses capítulo 2 diz assim: nada façais por vanglória. Nada façais para receber a própria glória para você. Nós temos que fazer como Cristo fez. Ele aniquilou-se a si mesmo. E a palavra de Deus diz assim: ninguém se considere superior aos outros. Assim como Cristo se humilhou, nós sejamos iguais. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tendo ser usurpação igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre. Todo joelho se dobre. Irmãos, porque quando nós fazemos por vanglória, nós temos o risco, um grande risco, de cometer o mesmo pecado que Lúcifer. Porque chegou um momento que Lúcifer não aguentava mais a adoração somente a Deus. A palavra de Deus diz em Ezequiel que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E ele quis receber aquilo que era de Deus. E a palavra de Deus diz que Lúcifer era perfeito na sua formosura. Ele era perfeito nas suas atitudes, mas de repente o seu coração se exaltou. E ele quis algo que não era dele. Irmãos, quando nós queremos algo que não é nosso, seja em que esfera for, isso é como uma mosca morta querendo voar sobre a nossa verdadeira adoração. Por isso que a palavra de Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, aquilo que é do teu próximo. Não, você não precisa cobiçar aquilo que não é seu, porque Deus vai te dar também. Porque quando nós servimos a Deus, Deus nos dá. A palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. A palavra de Deus diz que Ele tem poder para nos dar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E quando nós nos colocamos nesse grau de superioridade em relação aos irmãos, quando a gente começa a se comparar muito, isso não é bom. Você é você, eu sou eu, né? Ninguém é igual a ninguém. É claro que a gente pode fazer como Paulo disse assim: ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente pode olhar o bom exemplo de alguém, querer imitar, mas querer ser aquela pessoa. O grande problema de Lúcifer é que ele queria ser Deus, ele queria estar no lugar de Deus, ele queria estar na posição de Deus. E aquilo começou a cheirar mal diante dos olhos de Deus. E aquela adoração que era orquestrada por Lúcifer, aquela adoração que era orquestrada pelo anjo caído,
começou a cheirar mal diante de Deus. E começou a Deus não dar mais importância para aquilo e não receber. Irmãos, eu fiquei pensando, mas por que será que Deus exige uma genuína adoração? Por que será que Deus precisa da nossa adoração? Por que será isso? Se Ele é todo soberano, todo poderoso, por que Ele precisa da nossa adoração? Irmãos, primeiro é que nós precisamos de Deus. E quando nós adoramos, nós estamos mais próximo daquele que nos criou. Então nós estamos indo ao encontro daquele que nos criou, e a nossa vida passa a ser completa quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E a gente sabe, irmãos, que por mais que as pessoas se preencham com todas as coisas, se ela não se preencher com o Senhor, outra coisa vai ocupar a vida dela. E essa outra coisa vai cumprir aquele salmo: há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E nada pode tirar a nossa adoração. Irmãos, em Isaías 65, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim que é como fumaça diante das narinas de Deus, aquele que diz assim: eu sou mais santo do que o meu irmão. Eu sou mais santo que aquele, eu sou mais santo que o meu irmão. Aquela coisa assim, irmãos, que os fariseus faziam, que eles se achavam mais importantes, mais santos, mais poderosos pela sua maneira de ser. Irmãos, e isso não cheira bem diante de Deus. Nós somos todos iguais. E nós precisamos evangelizar todas as pessoas, desde aquele mais miserável da rua, talvez a pessoa mais importante. Jesus, ele evangelizava Nicodemos, que era um homem importante, mas ele evangelizou também a mulher pecadora. Ele não tinha acepção de pessoas, ele evangelizava todas as pessoas, ele amava todas as pessoas. E que esse amor venha fazer parte da nossa vida. Irmãos, e nós não podemos ter em nós também características luciferianas na nossa adoração. As obras da carne, ela impede. Se a gente, é claro, irmãos, nós somos imperfeitos, nós somos sujeitos ao erro, ao pecado, nós somos sujeitos às falhas, nós temos uma natureza caída. Por isso que a gente precisa nascer de novo, a gente se batiza, a gente nasce de novo, a gente é nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo, ter uma outra vida, porque se você morrer debaixo da condenação do pecado de Adão e Eva, se você não se converter, se você não se batizar, se você não nascer de novo, você não vai entrar, nós não vamos entrar no reino de Deus. Nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus. E quando nós deixamos que as obras da carne atrapalhem a nossa adoração a Deus, é mosca morta. É mosca morta querendo pousar no nosso unguento. Lascívia, idolatria, mentira, bebedice, divisão, facção, inveja, ciúmes. Tudo isso é como algo que fica ali. Se pousar, contamina. Se pousar, tira a essência. O inimigo arma laço, irmãos. E se a gente estiver na presença de Deus, os laços são quebrados. Mas se a gente deixar que a nossa personalidade fale mais alto do que a santidade de Deus na nossa vida, que a comunhão de Deus na nossa vida, a gente pode ter sérios problemas. Mas eu creio que essa igreja está adorando a Deus. Eu creio que essa igreja, ela busca adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, e para nós já encerrarmos, e como deve ser essa adoração? Eu falei que nós somos o bom perfume de Cristo. Eu falei que algumas coisas que atrapalham, que podem ser as moscas que estão sobrevoando. E agora eu quero falar como deve ser essa adoração.
como que a gente deve chegar diante de Deus? E eu fiquei olhando ali os versículos da palavra de Deus, e eu já até citei esse versículo, mas a palavra de Deus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Primeira coisa, a adoração tem que ser verdadeira. Verdadeira. Em Marcos 14:4 diz sobre que a adoração também deve ter um valor para nós e para Deus, inestimável. Ou seja, a palavra de Deus diz que uma mulher chegou com um vaso de alabastro caríssimo e derramou sobre Jesus. Eu estive pesquisando, em real, dava 61 mil reais o perfume. Era caríssimo. E chegou e derramou algo de valor em Jesus. Aos seus pés. Tem 3 histórias de mulher que derramou o vaso de alabastro, o unguento, o nardo puro aos pés do Senhor. Uma derramou aos pés, outra jogou a cabeça. A outra derramou aos pés e enxugava e beijava os pés de Jesus. Então a primeira coisa, a nossa adoração tem que ser verdadeira e a nossa adoração tem que ter valor. Tem que ter valor diante de Deus. Tem que ser uma coisa sincera e tem que ter um valor inestimável. Não estou falando aqui de valor monetário, estou falando aqui de sinceridade de coração. Bom, coisas sem valor para Deus não adianta. Porque quando a gente se relaciona com Deus, você vai saber que Deus deu o melhor para nós, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então a gente não dá para chegar meia boca diante de Deus, né? Não dá para chegar assim, disfarçando. Não, tem que chegar com tudo. E tem que chegar e derramar tudo aquilo de valor aos pés do Senhor. Irmãos, quando a gente se converte, novo convertido, não sei se vocês passaram por essa experiência, e eu sempre peço para não perder isso, né? Não perder o primeiro amor, né? A gente derrama tudo. A gente derrama tudo. Qual que é o grande valor que a gente precisa? É o nosso tempo para Deus. Talvez seja a coisa de maior valor que a gente precisa ter e entregar para o Senhor. Como que está seu tempo, o nosso tempo para Deus? Então isso tem que ser entregue ao Senhor. O nosso tempo, uma adoração verdadeira, uma adoração que tenha valor. Irmãos, outra coisa, eu vejo naquela mulher, quando ela quebra o vaso, o cheiro se espalha para todo lugar. E chama a atenção dos discípulos e principalmente de Judas Iscariotes. E ele disse assim, ó, esse perfume, o valor dele, custa muitos denários. Poderia ser vendido e dado aos pobres. Aí Jesus falou assim, os pobres vocês sempre têm convosco. A mim vocês não vão ter sempre. E ela fez uma boa ação para mim. Ungiu o meu corpo para o sepulcro. Eu não sei se irmãos sabem, irmãos, mas os judeus, eles embalsamavam, eles jogavam óleos aromáticos no corpo das pessoas que eram enterradas. E com Jesus não aconteceu isso. Era sábado e precisava Jesus ser tirado logo. E naquele meio termo, José de Arimateia, ele consegue tirar Jesus. E enrola rapidamente. Só que não havia ungido Jesus. Não havia limpado o corpo de Jesus. Jesus estava ensanguentado ainda. Mas essa mulher, ela ungiu o corpo de Jesus antes dele ir para a cruz. E eu acredito, irmãos, que Jesus não estava completamente cheirando o sangue, mas havia aquele perfume ainda no corpo de Jesus. Aquele nardo puro, porque era um perfume assim de inestimável valor. Havia, porque aquela mulher fez aquele ato e Jesus, quando
repreendeu os seus discípulos e as pessoas que estavam ali, ela fez uma boa ação comigo, ela ungiu o meu corpo para a sepultura, porque Jesus, ele foi direto, ele não foi preparado o corpo, não foi limpo, não foi nada, ele foi direto, enrolado num lençol. Os irmãos podem ler lá que ele foi enrolado no lençol e levado ao túmulo. E aquela mulher já havia feito uma boa ação, porque ela ungiu o corpo de Jesus. Irmãos, e quando aquela mulher ungiu o corpo de Jesus, a palavra de Deus diz que ela beijava os pés de Jesus, ela enxugava com os cabelos, ela chorava. Uma verdadeira adoração, irmãos, ela tem que ser de coração, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser de coração e ela tem que ter atitudes de amor. Não adianta você falar que ama a Deus e odeia seu irmão. Não adianta você falar que ama a Deus e não pratica as boas obras. Não adianta você falar que ama alguém e não demonstra isso. Aquela mulher demonstrou de que forma? Chorando. E ela chorava e enxugava com seus cabelos. Essa é uma verdadeira adoração que subiu aos céus, subiu ao trono de Deus. Nós precisamos entender que esse coração quebrantado, esse coração arrependido, esse coração devoto na adoração, que faz diferença na nossa vida, irmãos. É isso que alimenta a nossa alma, é isso que alimenta o nosso espírito, a verdadeira adoração, a verdadeira contrição, uma contrição aonde a gente rompe com esse mundo físico aqui. Irmãos, eu sou pentecostal. Às vezes o pentecostal tem uns exageros, sim, né? Uns exageros, né? Às vezes a gente vê assim muito rodopio, tantas coisas, né, que acontecem, né? Mas esse dia eu estava pensando, sabe? E tinha muitas pessoas assim que ele está ali rodopiando, mas ele era usuário de crack. Ele está ali talvez escandalizando, vamos dizer assim, mas ele era um cachaceiro, estava caído na sarjeta. E quando aquela mulher fez aquele ato, todo mundo ficou assim, mas espera aí, essa mulher está derramando esse azeite puro aí, para que tudo isso? Que coisa extravagante, e derramar o litro inteiro, derramar o vaso inteiro. Então a adoração é uma coisa muito particular, é uma coisa assim muito intrínseca de cada um tem um jeito. Às vezes você no seu jeito quietinho, mas você está adorando ali, teu coração está queimando, você está se queimando diante do Senhor, você está derramando a sua vida diante do Senhor. Então isso que é importante, não importa a forma, mas sim o coração, evitando os exageros, é claro, mas o que importa é o coração. E aquela mulher, ela surpreendeu todos, e a adoração dela chamou a atenção de todo mundo, porque aquela fragrância encheu o lugar. É claro, irmãos, que houve crítica dali, houve crítica daqui, e nós, na nossa vida cristã, às vezes nós enfrentamos isso. Por que você está todo dia na igreja? Por que você não faz isso? Todo mundo faz. Por que você não pratica isso? Todo mundo pratica, é normal na sociedade, é comum. Só que nós somos diferentes. Nós temos um compromisso com Deus. Nós conhecemos a Jesus. Por isso que nós não praticamos, porque a nossa vida, quando eu falo de adoração, dá a impressão assim que é só você levantar a mão e adorar a Deus, né? A nossa vida é uma vida de adoração, lá fora, aqui dentro. Como nós adoramos a Deus? Através de tudo que nós fazemos. As nossas atitudes é uma vida de adoração. Irmãos, e a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela chamou a atenção de Deus, porque no Salmo 57, 17, quando Davi pecou diante do Senhor, a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Deus não resistiu à adoração daquela mulher. Deus não resistiu à forma que ela chegou diante de Deus. Aquilo chamou a atenção dos céus. Irmãos, quando uma igreja começa a orar, quando uma igreja começa a clamar,
palavra de Deus diz que a oração dos santos, elas são guardadas em taças, como um incenso. Em Apocalipse diz isso. Cada oração, cada maneira que você busca a Deus, isso sobe diante das narinas de Deus. Isso agrada ao Senhor. Isso agrada ao Senhor. Irmãos, e é interessante que esse coração contrito e quebrantado, ele muda circunstâncias. E aquela mulher, ela chorou muito, chorou muito. Porque quando Jesus começou a falar com o fariseu que estava ali, falou assim, ó, eu entrei aqui, você não me deu água para lavar os pés. Ela aqui está derramando as lágrimas aos meus pés. Você não me ungiu com óleo. Ela ungiu agora os meus pés. E você não deu um pano para me secar os meus pés. Toalha. Você não fez nada disso. E ela está secando os meus pés com seus cabelos. Ela pecou muito, mas me amou muito também. E eu digo para você que os pecados delas estão perdoados, porque ela me amou muito. Então, irmãos, aquela forma que ela adorou, enquanto Jesus estava conversando com ele, ela estava ainda chorando aos pés de Jesus e beijando os pés de Jesus. Ela não parou, porque ele falou assim, você tá atrapalhando o mestre, essa forma de adoração não deve ser assim. Ela não parou. E às vezes, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente para. A gente para porque o irmão falou isso, você fez aí, não é legal. Às vezes a gente para por palavras de outras pessoas lá fora. Às vezes a gente para porque a gente se sentiu ofendido com alguma coisa. Mas aquela mulher não queria saber de nada. Ela queria saber de receber o perdão de Deus. E eu penso, irmãos, que ela foi até intrusa, porque eles estavam num ambiente somente ali de homem, Jesus estava ensinando, de repente ela entra na casa, e toda aquela cena, ela não se importou com o que ninguém estava ali fazendo, ela só queria ter o seu relacionamento com Deus. É claro, irmãos, que naquela época Jesus estava fisicamente, então as pessoas queriam ir aonde Jesus estava, queriam se humilhar diante de Jesus, onde Jesus estava. Hoje, a gente sabe que Jesus está aqui também. A gente sabe que o Espírito Santo está aqui também. A gente sabe que a presença de Deus está aqui nesse lugar também. Por isso nós estamos nos humilhando. Nos humilhando. Irmãos, para encerrar, e nós vamos fazer uma oração aqui. Maria, a irmã de Lázaro, em João 11, Lázaro foi ressuscitado em João 11. Em João 12, quando Jesus foi à casa de Lázaro, ela também derramou um vaso de alabastro aos pés de Jesus e enxugava com o cabelo. Outra coisa que precisa ter como deve ser a nossa adoração, é gratidão. Por que ela estava fazendo aquilo? Ela estava fazendo aquilo porque Jesus havia ressuscitado o seu irmão e ela estava grata. Ela estava grata por tudo aquilo que o Senhor havia feito na vida dela. Então, a verdadeira adoração, ela vem de coração, ela deve ser algo de valor, ela tem que ter devoção e quebrantamento, e ela tem que ser repleta de gratidão. Quando nós temos um coração grato, irmãos, nós adoramos a Deus, não só porque Ele vai fazer alguma coisa, mas por aquilo que Ele já fez por nós. E na verdade nós estamos aqui por aquilo que Ele já fez por nós, na cruz do Calvário. Então essa é uma forma de adoração. Mas eu vou pedir para o irmão colocar ali, 2 Timóteo 4:6, se o irmão puder colocar ali para a gente ler, e nós vamos estar orando aí. O apóstolo Paulo estava falando quando estava perto da sua morte, ele diz assim, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida
Tem outras traduções que diz oferta de libação. E o tempo da minha partida está próximo. Filipenses 2,17 também, fazendo um favor. Filipenses 2,17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Irmãos, o apóstolo Paulo, perto da sua partida, antes dele falar assim, combati o bom combate, lá em Timóteo, primeiro versículo que nós lemos, ele estava dizendo assim que ele estava sendo oferecido como oferta de libação. No Antigo Testamento, depois que eles ofereciam os sacrifícios, os holocaustos, eles pegavam um líquido, um óleo aromático de libação, e eles jogavam em cima do altar assim, para limpar aqueles resquícios que ficavam do sacrifício, e para que aquilo viesse ter um cheiro. E aquilo era para tirar o mau cheiro dos animais ali que eram oferecidos, e ficava muito tempo ali, muita gordura, e era oferecida aquela oferta de libação, e deixava o altar limpo. E o apóstolo Paulo, quando ele estava sendo perto da sua morte, ele faz essa fala: ainda que eu seja oferecido vou ser oferecido como libação, porque está perto a minha partida. Paulo, ele acreditava que quando ele fosse para morrer, ele acreditava que a vida dele também era uma oferta a Deus. Tanto na vida, quanto na morte. Porque ele diz assim: o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. E esse último versículo, Filipenses 2,17, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Em Filipenses, Paulo estava dizendo assim, como ele evangelizou, ele cuidou daquele povo, e agora ele seria oferecido, ele não estaria mais entre eles, ainda que ele viesse morrer, ele estava contente e satisfeito por tudo aquilo que ele havia deixado naquele lugar. Por tudo aquilo que ele havia feito para os irmãos. Então o que eles perceberam? Que os irmãos, Paulo, ele se preocupava muito de não ter corrido em vão com as pessoas. Ele até cita um versículo assim, de não ter corrido em vão. Ensinado, chegar no final a pessoa se perder. Então no final ali Paulo estava dizendo assim, ainda que eu seja oferecido para limpar a oferta de vocês, para deixar tudo o sacrifício limpo, eu não me importo, eu me regozijo com todos vós, porque eu estou alegre por aquilo que eu tenho deixado. E que nossa vida, irmãos, nossa vida possa ser assim, como a do apóstolo Paulo, que a gente possa ser oferecido como oferta viva diante do Senhor, que a nossa vida possa ser uma vida agradável a Deus, e que nenhuma mosca morta venha cair, aliás, se ela está morta não vai cair, nenhuma mosca venha cair e morrer no teu unguento, na tua vida de adoração. Que nada venha impedir a tua fragrância de chegar ao trono de Deus. Amém? Quero convidar você para se colocar em pé. E eu queria ver se o louvor podia... Jesus em tua presença, sabe? Dá para você? Dá?